Vamos lá. Como tratar as faces de movimento? Antes de tratar, a gente precisa entender ou ter uma clareza de qual é o nosso objetivo quando a gente pensa em tratar as faces de movimento. O objetivo não é esticar a fáscia. O objetivo geralmente é dar mais movimento entre as camadas de fáscia. Quando eu consigo mais movimento entre essas camadas, eu consigo 3 coisas mais, mas eu vou salientar e ressaltar essas 3 coisas. Uma, eu melhoro a capacidade de transmissão de forças, ou capacidade de transferência de cargas e energia. 2, quando eu tenho movimento entre as camadas, eu estimulo mais os receptores presentes no tecido facial. Esses receptores, sendo melhor estimulados, eles vão gerar uma aferência mais organizada, que vai favorecer uma eferência mais organizada. Então, vamos dar um exemplo clínico. Por exemplo, uma entorse de tornozelo. Após uma entorse, é possível ocorrer uma alteração na capacidade de deslizamento dos retináculos do tornozelo. Os retináculos são ricamente inervados. Então, quando a mobilidade deles está alterada, a informação aferente deles fica alterada também. E, consequentemente, a resposta eferente do corpo para estabilizar o tornozelo também fica alterada. Então, qual é uma proposta de tratamento? Eu dar mobilidade para esses retináculos, regulando assim a aferência, para então ter uma eferência mais organizada, que vai repercutir no melhor treino de estabilização para essa pessoa. Sim? Muito bem. Além disso, quando eu regulo as aferências, acontece como as faces são ricamente inervadas, alguns receptores eles têm um efeito sistêmico no corpo quando eles são ativados. Então, por exemplo, o Ruffini, quando é ativado, a resposta que ele gera é uma diminuição do tônus simpático. As terminações nervosas livres, que são os principais tipos de receptores presentes na fáscia, quando estimulada, ela gera uma resposta de vasodilatação e um extravasamento do plasma, o que hidrata melhor o tecido. Percebe? Então, regulando as aferências, dando mobilidade, a própria aferência começa a gerar uma resposta que organiza melhor o funcionamento do sistema. Muito bem. Compreendido isso, a gente pode ir para uma segunda pergunta, ou terceira pergunta, que é: como que eu vou liberar o sistema? E aí eu vou lançar outras perguntas. Vai depender do que está acontecendo com o sistema. Se o sistema está densificado, o que é a densificação? É muitas vezes um acúmulo de moléculas de ácido hialurônico, que é um dos componentes da matriz, que ela se acumula, esse ácido hialurônico se acumula e forma uma molécula grande. E essa molécula grande não tem um bom deslizamento. E aí o objetivo do tratamento é quebrar essa molécula grande, que eu posso fazer, por exemplo, usando uma técnica chamada Crimping, ou outras técnicas. Sim? Mas eu entendo o contexto e quando eu vou escolher aquela ferramenta ou aquela técnica. Sim? Além disso, eu posso alterar a densificação do tecido, da matriz, quando eu mudo hábitos do corpo. Que hábitos? Hábitos de pensamento, emoções, respiração e alimentação. Então, tudo isso vai alterar e muito a característica e a capacidade de deslizamento do tecido facial. Mas pode ser que o problema não seja uma densificação, seja uma fibrose. O que é fibrose? É um acúmulo de colágeno, geralmente de forma desorganizada. Então, qual é o meu objetivo? Organizar o colágeno. Então, eu vou escolher uma ferramenta que me ajuda a organizar o colágeno. Eu posso usar movimento, posso usar atividade excêntrica para me ajudar a organizar esse tecido colágeno. Percebe? Muito bem. Pode ser que o problema da fáscia, que acontece muitas vezes, esteja relacionado a uma hiperativação do sistema nervoso autônomo simpático. Quando o simpático está ativado, eu tenho um tônus muito aumentado da fáscia, ou seja, eu tenho uma extensão da fáscia. Quando eu estimulo esses receptores que a gente estava falando, né, a resposta não é uma regulação do tônus simpático. Então, com isso, eu vou diminuir a hiperativação simpática. Como a fáscia é inervada, o simpático inerva a fáscia e tem célula muscular lisa, e o fibroblasto, que também tem uma capacidade contrátil, quando eu diminuo o tônus simpático, eu melhoro esse tônus, essa tensão facial, de uma forma sistêmica. A partir de uma mexida num local, eu posso repercutir no sistema inteiro, organizando esse sistema inteiro. Sim?
ok? E pode ser que o problema seja uma falta de hidratação da matriz. E aí eu vou estimular formas que vão melhorar a hidratação. A própria regulação do sistema simpático vai melhorar a hidratação, porque o simpático que inerva os vasos do corpo, sim? Então, compreendendo isso tudo, eu não falei tanto de técnicas, mas a gente pode entender quando usar as ferramentas que a gente tem e como que a gente vai então soltar e liberar a fáscia em cada momento, em cada pessoa, em cada circunstância, enfim. Eu vou pensar, avaliar, perceber o que acontece e tratar. E aí a gente pode usar uma técnica com mais pressão, com menos pressão, uma técnica direta ou indireta, enfim, eu vou escolher a ferramenta que eu tenho. Cris, o que eu uso muito? Eu uso muito a conexão com o ritmo do tecido, seja ele qual for. Eu conecto ao ritmo e eu libero usando o ritmo do tecido. Eu percebo que essa forma de liberar ela é muito poderosa, porque eu estou usando a própria força do tecido para liberar o próprio tecido. Ok? É isso aí. Grande abraço.